Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 13 desta vez, né? A última lição, que tem como tema renovação da esperança, né? Porque agora Jesus morreu, mas agora ressuscitou, né? E agora é a renovação da esperança. Segundo trimestre de 2025 está encerrando, como você já sabe, tem o tema "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo João, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, né? Hoje, nossa leitura diária da segunda-feira é Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 ao 8, que tem como tema João testemunhou e acreditou na ressurreição de Cristo. Porque João era o apóstolo que sempre estava ali reclinando a cabeça sobre o peito de Jesus. Certo? Estava próximo era João, Pedro, né? E muitas vezes até Tiago, eram os mais próximos de Jesus. E o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a 8, diz assim para nós: E nem o primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se virou no chão, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, né? Porque João saiu ali aí, correndo. Pedro e João. Pedro chegou, mas não entrou. Deixa bem claro, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e Pedro entrou no sepulcro, né, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lençol à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque, né, um chegou primeiro, João chegou primeiro e não entrou, mas Pedro entrou, e depois João entra. E João entra e crê na ressurreição de Cristo. Os dois vinham correndo ali para ver, né, como estava o sepulcro, e comprovaram que o sepulcro estava o quê? Vazio. A pedra tinha sido retirada, o lençol que estava na cabeça de Cristo estava dobrado à parte, né, e ele não estava ali. Aí, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 a 8, diz assim: O sepulcro vazio não é um sinal de derrota, mas de vitória. Jesus ressuscitou, e isso muda tudo. Hoje somos chamados a correr ao encontro de Cristo vivo, a olhar com a fé e a crer, mesmo sem ver. Porque Jesus mesmo diz: bem-aventurado aquele que não viu e crê, né? Porque muitos não viram, mas mesmo assim creram e estão crendo até hoje, né, em Cristo. Que o mesmo Espírito que revelou a vitória a João e a Pedro revele a nós também que a morte não tem a última palavra, porque Jesus vive, né? Ele vive, ele está vivo, ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, como a Escritura deixou bem claro que isso ia acontecer, que ele ia padecer, ia morrer na cruz, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E foi o que aconteceu, ele ressuscitou. E embora, né, os sacerdotes fizeram de tudo, né, manipulando até os soldados romanos, pagando a eles para dizer que o discípulo é quem tinha roubado o corpo de Cristo. E até hoje o povo de Israel acredita nessa história, mas isso é só uma história que foi inventada. A verdade é que Jesus ressuscitou, e após ele se ressuscitar, ele foi visto por várias pessoas, e até mesmo pelos próprios discípulos, né? Que antes dele ser assunto ao céu, ele deixou orientações para os discípulos. Disse a Pedro que apacentasse as suas ovelhas. Se encontrou com eles várias, não só com ele, com outros. E muitas pessoas comprovaram que Jesus realmente havia ressuscitado, né? E muitos até hoje ainda creem que ele ressuscitou, né? Creem que ele ressuscitou e que está sentado à destra de Deus. E é isso que nós temos que crer. Olhar para Jesus com o olhar da fé.
crendo que ele está vivo, vivo e vivo, e o que a qualquer momento ele estará voltando, né? Porque ele declarou isso para nós no Evangelho de João, no capítulo 14. No capítulo 14 ele deixou bem claro. Ali os discípulos já tristes, né? Sabendo que a hora de Jesus já estava chegando, ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Tá vendo? Ele deixou já uma promessa de que ele ia, mas que ele iria voltar. E ele está voltando. Todos os sinais já estão demonstrando já a volta de Cristo. Guerra, rumor de guerra, país entrando em conflito contra outro. Tudo isso é o quê? Os sinais de que Jesus está voltando. Nós temos que estar preparados para a sua volta, que pode ser a qualquer momento. Nós não sabemos dia nem hora, mas estamos olhando com o olhar da fé, crendo que ele está vivo e que ele está voltando. Amém?